Fala pessoal, sei How dos Chiefs. E aí, beleza? Daniel, touchdown, entrando na polêmica. Polêmicas vazias. É isso. Como diria Bruno Formiga, o brasileiro gosta de polêmicas vazias. E não só o brasileiro, mas o americano também. E essa semana o hype foi quem é o melhor tight end de todos os tempos. Travis Kelce, Rob Gronkowski ou Tony Gonzalez? Pô, eu tenho a minha opinião. E acho que vocês já sabem qual é. E se não sabem ainda, vou imaginar conforme a gente vai falando. Mas o que eu fiz? Eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes. Primeiro eu vou falar estatísticas, né, prêmios e etc. Depois eu vou falar sobre inteligência artificial. A gente vai perguntar para 7 inteligências artificiais diferentes. Sim, tem mais que 7, mas a gente vai falar com 7 aqui e vamos ver o que cada um, como ranqueiam cada inteligência artificial. 1, 2 ou 3. E aí no final eu falo a minha opinião, beleza? Mas antes de qualquer coisa, dá essa chance. Reacts aqui, segunda-feira, 21 horas, Monday Night Football. Passo aqui 3 horas falando. Não é fácil ser narrador e comentarista ao mesmo tempo, mas eu sou torcedor. Então é importante aí. Se você assistiu um pedacinho, você já sabe como é. Se não assistiu, pô, liga aí. Segunda-feira, vai. É melhor do que a gente ouvir algumas coisas por aí. Então, aqui é de torcedor para torcedor, é de fã para fã, é de Team Chiefs Kingdom para Chiefs Kingdom, beleza? Então vamos embora, vamos começar aqui falando um pouco dos tight ends. Então, aqui tá Travis Kelce, Rob Gronkowski e Tony Gonzalez. Então, para mim, vamos começar aqui falando do Tony Gonzalez. Tony Gonzalez, para mim, é um cara que tem alguns pontos aí como torcedor e eu entendo quem defende e quem fala super bem. Lembra que eu comecei a assistir esse time de Kansas City em 93, né? Então eu vi basicamente a carreira do Tony Gonzalez toda. É, Tony Gonzalez aí, 12 anos com Chiefs, 5 com Falcons, 1.325 recepções, 15.127 jardas, 111 touchdowns, 14 Pro Bowls, 10 All Pros, nenhuma aparição no Super Bowl. É um cara que jogou 98% das partidas, nunca se lesionou seriamente, teve uma carreira muito prolífica na NFL, foi muito tempo conhecido, assim, considerado um cara que revolucionou essa posição em si, e é um cara que, assim, hoje não tem identificação com o Chiefs, tá? Assim, por mais que ele jogou tanto tempo no Kansas City, a saída dele pro Falcons não foi uma coisa muito bem relacionada, mas foram 17 temporadas, né? É um cara que tem muita história aqui na NFL. Hoje é comentarista, né, no Thursday Night Football lá da Amazon. E eu sinto que ele é um cara meio amargurado com Kansas, tá? As entrevistas que ele dá, assim, normalmente não são entrevistas de um cara que sente muita saudade ou que tem uma identificação muito grande com Kansas City. De toda forma, quando eu olho pro que o Tony Gonzalez fez e de tudo que pode ter feito e como ele foi ao longo do tempo, eu ainda acho que ele é um cara que, assim, por tudo, é um cara meio a meio, né? Não é um cara que um torcedor de Kansas City tem tanta relevância. Claro que é um cara que a gente gosta, que tem todo um aspecto, mas eu acho que nisso o Kelce ganhou, tá? Acho que nesse ponto o Kelce evoluiu bastante. Rob Gronkowski, né? Então, Rob Gronkowski, quando a gente fala de Rob Gronkowski, a gente está falando de um cara de 11 temporadas, 2010 a 2018. Depois ele voltou, jogou 2 temporadas ali com o Brady em Tampa Bay. 621 recepções, né? Menos que a metade aí do Tony Gonzalez. 9.286 jardas recebidas, também bem menos.
93 touchdowns, é um número até maior que o do Kelsey hoje. 5 Pro Bowls, 10 All-Pros, 4 Super Bowls em 6 aparições, né? Então 4 de 2 aí. Gronkowski é um cara que trouxe um peso muito grande para a NFL. É um cara que tem bastante punch ali, né? Uma posição que estava ali nesse ponto em relação a caras grandes, caras fortes, mas ele conviveu com muitas lesões, né? Assim, hoje, se você pegar o Gronkowski aqui, ele tem pelo menos quase 2 temporadas de diferença para o segundo colocado em relação à quantidade de lesões, né, de tempo de lesões que ele ficou fora no período que ele jogou, né? Então, o que talvez brilhe muito para as pessoas com relação ao Gronkowski é o impacto que ele teve, né, no time. Ele teve uma conexão muito forte, ele e o Brady, então todo mundo fala muito sobre isso. E olhando para os números dele, obviamente, para um cara que teve tão poucos jogos, né, ele teve um impacto muito grande na posição, né? Então a posição de tight end é uma posição que, como ele é um híbrido, né, entre bloqueador e um recebedor, o Gronkowski ele fez isso muito bem. Ele foi um cara que sempre bloqueou muito bem, sempre teve espaços abertos, sempre procurou abrir espaços para o Brady completar os passes para ele. Então ele tem um impacto muito grande na NFL. Ele tem um impacto assim, na posição muito forte. Hoje é comentarista também, comentarista da Fox, junto com o Tom Brady. E é um cara que tem uma simpatia muito grande, né? Aliás, eu acho que todos os tie-ends, talvez sim. Todos os tie-ends são uns caras bem gente boa, né? Todo mundo fala bem ali do Kittle, por exemplo, né? O Gronk é um cara espetacular de entrevista. Tony Gonzalez também, Anthony Gates, que jogou muito tempo no Chargers. O Shannon Sharper, né, que é um cara que hoje tem podcast, já passou pela NFL, pela Fox, pela ESPN. São caras de destaque, né? São caras que têm que ser bastante inteligentes também, né? Porque é uma posição que ela não sai pronta do college. No college é muito mais fácil você pegar running backs que saem muito é, prontos e o wide receivers, né? O tight end ainda está em formação, até porque, como eu falei, é uma posição que exige muito físico, né? Então, esses caras se desenvolvem muito na NFL, né? Bom, e aí vamos falar do cara, né? Travis Kelce. Travis Kelce é um cara que eu particularmente tenho um ponto aqui. Cara de 13 temporadas em atividade, né? Então, estamos aí. As 13 pelo Chiefs. Passou aí das mil recepções, 1.035, 12.526 jardas. Já tem aí pelo menos 3.000 a mais do que o Gronkowski. 1.000 e pouca menos ainda do que o Tony Gonzalez. 79 touchdowns, 10 Pro Bowls, 7 All Pros, 3-2, né? 5 Super Bowls, 3 vitórias, 2 derrotas. Pra mim, assim, eu sou um cara que eu bato na tecla que eu acho, tá? Minha opinião, Travis Kelce é o maior jogador que eu vi jogando pelo Chiefs. Por todo o impacto que ele tem, por toda a história, por ter sido um cara draftado da forma com que foi, junto do Andy Reid, desde o primeiro ano do Andy Reid no Chiefs, por tudo que ele fez por essa franquia, pela conexão dele com o Mahomes, por nunca ter pedido uma troca. É uma cidade que não tem tanto holofote, né? Uma cidade pequena. Poderia ter pedido o holofote, poderia ter pedido um contrato com grana demais. E ele nunca fez isso. Ele nunca colocou a faca na cabeça de ninguém, nunca deu uma declaração polêmica sobre time, elenco. É um cara que tem todas as questões que tem aí em relação à mídia, né? Hoje, mais do que nunca, né? É noivo agora da Taylor Swift. Mas, sim, é um cara que, de tudo que ele fez na NFL,
é um cara que só tem coisas boas, né? Não tem uma coisa que você olha para esse cara e fala, putz, não tem alguma coisinha aqui para falar dele. Cara, nunca teve. Dropou bola, sim, errou coisa, sim, mas ao mesmo tempo, cara que tem muita bagagem, né? Eu coloco ele assim realmente num patamar muito alto. Talvez o Mahomes um dia, para mim, chegue na altura aqui do Travis Kelce, mas óbvio assim, o Mahomes ele tem uma posição muito grande de destaque, né? É um cara que desde o começo ele foi um cara que tem todas os predicados aqui para ser um grande jogador da história do Chiefs. Mas o Kelsey, quando ele foi draftado, ninguém esperava nada. Ele não foi um cara que você olhou e falou assim: putz, esse cara aqui vai ser o cara da franquia daqui a 13 anos. A gente vai olhar para esse cara como um dos grandes tie-ends da história. Ele não tinha esse apelo. Então, quando você não tem um cara com esse apelo e esse cara se torna o que ele se tornou, para mim, obviamente, é uma não tem como comparar ele na história do Chiefs, tá? Então eu não tô comparando ele ainda. Eu tô comparando ele na história do Chiefs, tá? Então, apresentados os nossos três caras aqui, vamos para internet. Eu vou abrir aqui a internet e vou fazer esse prompt aqui para os sete, né? Para sete IAs. Então a gente tem ChatGPT, o LeChat, que é de uma empresa francesa, né? A gente tem o Qwen, que é chinês, o Gemini, Google Gemini, Cloud, né? Para quem conhece, aí talvez hoje seja o meu melhor amigo aqui, Grok, que é uma inteligência artificial aqui do X, Elon Musk, e o DeepSeek, né? Então, eu vou colocar esse mesmo prompt aqui para esses caras, tá? Considerando as carreiras de Tony Gonzalez, Rob Gronkowski e Travis Kelce, esse último ainda em atividade na NFL, ranqueie os três em uma ordem que leva em consideração estatísticas, prêmios, carreira, importância, destaque e impacto de cada jogador ao longo do tempo. Dê sua opinião sobre quais os três jogadores teve o maior impacto na NFL. E aí eu esqueci assim, ó, faça o ranking deles. Beleza? Então aqui vai ChatGPT, LeChat, Qwen, Gemini, Load, Gronk, DeepSeek. E eu não estou fazendo Deep Research, não estou pedindo para ninguém fazer nada, só fazer essa questão aqui, tá? Então, vamos começar lá pelo ChatGPT. ChatGPT, então, deu o primeiro lugar aqui para Tony Gonzalez. Por quê? Porque ele tem essa estatística absolutamente excepcionais, né? Como a gente já falou, selecionados, Hall da Fama, né? Então esse é um ponto. Quebrou diversos recordes e uma carreira de alto nível em 17 temporadas, né? Apesar dos poréns, da produção não ganhou tantos Super Bowls, não ganhou nenhum, na verdade. Aqui, na verdade, nenhum Super Bowl. Parte da carreira correu numa época que o tie-end no passe estava menos exagerado do que na era moderna. Isso é verdade. Né? Hoje a gente tem o tie-end fazendo um híbrido aí, muitas vezes de wide receiver. Né? Então aqui, segundo lugar, Travis Kelce, em atividade, já com os números mais impressionantes, lidera a franquia do Chiefs, é dominante no papel do tie-end passador moderno, aproveita um playoff alto, grande visibilidade, impacto midiático, né? Então, esse é um ponto que o Kelce obviamente ganha. Embora já muitos títulos, ainda está construindo sua carreira, né? Ainda não atingiu em termos absolutos recordes de Tony Gonzalez. Tem um futuro não garantido, né? Ou seja, tá ativo, sempre tem um risco aqui de queda de produção. E aí, terceiro lugar, Rob Gronkowski. Estatísticas de carreira muito boas, né? Ganhou 4 Super Bowls, um dos tight mais dominantes e alta visibilidade, né? Tem a personalidade marcante aí, né? Carreira mais curta, né? Sofreu lesões, período de aposentadoria e retomo, aqui retoque, mas é retomada, né? Estatísticas totais menores, embora intenso, impacto, né? Então é isso. Na opinião do ChatGPT,
é o maior impacto Tony Gonzalez. Né? Então aqui tá Tony Gonzalez, Travis Kelce, Rob Gronkowski. No final a gente vai fazer uma tabelinha falando sobre isso. Beleza, então ChatGPT, Tony Gonzalez, Travis Kelce, Rob Gronkowski. Vamos lá, Lechat. Lechat também aqui. Primeiro, Tony Gonzalez, né? Então, revolucionou a posição, longevidade, considerado o padrão ouro da posição. Basicamente falando aí sobre né, em touchdowns aqui, né? Ficando apenas atrás do Antonio Gates. Vamos ver se tem alguma coisa diferente do que a gente falou. 8 Pro Bowls, 7 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas. Líder em jardas após a recepção. Isso aqui a gente não falou, mas é importante. Travis Kelce, perdão. Então aqui a gente pulou, foi mal. Mas aqui, Travis Kelce, então, né? Então ele tá falando que é o líder em tight ends em jardas aqui, né? Depois da recepção. Parceria com o Patrick Mahomes. O que ele gerou, né? Então, um tight end moderno, né? Rápido, versátil, capaz de jogar tanto no meio do campo quanto nas extremidades. E aí, falando sobre a presença do Kelce na cultura, né? O Gronkowski aqui, né? Então, os dados que a gente já falou, o primeiro tight end a liderar a liga em touchdowns recebidos em uma temporada, né? Então, o Gronkowski teve isso. Impacto no legado, força dominante física e técnica, parceria com Tom Brady, e apesar da carreira mais curta, né? Foi tão dominante que muitos consideram o melhor tight end no seu momento. Então, nesse chat, também aqui falando sobre Tony Gonzalez, né, o maior tight end aqui da história por enquanto. Vamos aqui para o Quen. Então, Quen aqui analisando Tony Gonzalez, Rob Gronkowski, Travis Kelce. E aí também colocando aqui Tony Gonzalez como primeiro, apesar de não tido sucesso ao playoff. Foi arquiteto da era moderna de tight end. Provou que o tight end podia ser um alvo principal, né? Então isso é importante para a história do Tony Gonzalez. Travis Kelce combina a produção estatística de elite, sucesso em playoffs e a relevância cultural. É o mais produtivo da era moderna, né? Então vamos ver o que ele pode fazer, se vai renovar o contrato. Eu tenho os meus pontos aqui. E terceiro aqui, Rob Gronkowski. Né? Então aqui na conclusão final do Quen, então, Tony Gonzalez, Travis Kelce, Rob Gronkowski, as 3 primeiras IAs aqui, concordando 1, 2 e 3. Vamos ver Gemini. Gemini, falando um pouco da análise aqui de Tony Gonzalez, Gronkowski e Kelce. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Do Tony Gonzalez, ponto fraco, né? Ele falou como o grande asterisco aqui na carreira é a falta de sucesso em playoffs, né? Gronkowski, longevidade, né? Então também falando um pouquinho sobre isso. E o ponto fraco que não é um bloqueador dominante como o Gronk, embora seja muito competente e fundamental no esquema de corrida do Chiefs. Eu acho que o Gemini não vê o jogo do Chiefs há algum tempo. Mas vamos lá. Com base na análise holística, então aqui uma primeira confronto aqui, né? Então colocando o Rob Gronkowski como o primeiro colocado, tá? Primeiro colocado pela dominância absoluta no auge. Gronkowski é o único jogador da história da posição que foi simultaneamente o melhor tight end e o melhor tight end recebedor da liga. É uma força da natureza que quebrava a defesa e mudava o esquema de jogo. Seus 4 anos Super Bowl são performance lendárias nos playoffs, dão a ele a vantagem no quesito carreira e importância. Mesmo com uma carreira mais curta, ele foi o pacote completo no nível mais alto. Né? Aqui explicando por que Travis Kelce está numa trajetória para se tornar o primeiro lugar quando se aposentar. Ele já é indiscutivelmente o maior tight end de playoffs de todos os tempos, isso é importante. Ele domina essa categoria, né, em termos de tight ends. Sua consistência é algo que nem Gonzalez nem Gronk alcançaram. É a definição de aberto mesmo quando está coberto, né, wide open. E é o motor de uma das maiores linhas mentes aqui, né, vamos dizer assim, ofensivas da história. Em segundo lugar, por enquanto, apenas porque Bronco ofereceu o mesmo nível de dominância, recebendo mais uma dominância histórica bloqueando. Tá? E o Tony Gonzalez aqui, falando que terceiro lugar não é demérito, é uma prova de quão bons os outros dois são. E aí, obviamente, ele pesa aqui a pós-temporada. Né?
Então, aqui temos a primeira divergência, né? Então, ChatGPT, Lechat, Qwen 1, 2 e 3, igualzinho. O Gemini inverte aqui o primeiro e o terceiro. Vamos pro Claude. Claude aqui colocando também a análise de cada um deles. E aqui ele também colocando Tony Gonzalez em terceiro, Travis Kelce em segundo e Rob Gronkowski em primeiro, tá? Então, o que ele fala aqui ainda, né? Eu acho que aqui a gente depois coloca, mas seria negligente não mencionar que o Kelce ainda pode mudar essa conversa se ele continuar jogando em alto nível por algumas temporadas e conquistar outro Super Bowl. A discussão se tornará ainda mais complexa, mas baseada no corpo de trabalho completo e no impacto que cada um teve no jogo. Essa é a minha ordem: Gronkowski, Kelce, Gonzalez. Então, aqui o Claude também fazendo uma análise, né, e aí colocando o Rob Gronkowski em primeiro. Então, aqui temos 3 e 2 já colocados. Aqui a gente tem o Gronk. Então, o Gronk também colocando Tony Gonzalez em primeiro, em segundo Travis Kelce, em terceiro Rob Gronkowski. Então aqui cada um colocando um ponto, ele mais resumidamente, né? Então falando dos dados estatísticos aqui, né, de cada um deles. Então o Gronk aqui, Tony Gonzalez, Travis Kelce e Rob Gronkowski. E depois o DeepSeek colocando Tony Gonzalez como primeiro, né? Então deixa eu ver se ele colocou Tony Gonzalez, Greg Gronkowski, Travis Kelce, cada um à sua maneira, mas impacto nacional. Vamos perguntar assim: qual o ranking entre. Ele colocou uma conclusão, mas ele não ranqueou, né? Vamos ver aqui. Travis Kelce em primeiro. Então, Travis Kelce aqui para o DeepSeek. Então, DeepSeek colocando o Travis Kelce em primeiro, Tony Gonzalez em segundo e Rob Gronkowski aqui em terceiro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem aqui alguns pontos importantes, né, em termos de trajetória, né? Eu acho que, obviamente, aqui pelo que cada IA falou, né? A gente tem aqui um ponto para fazer essa análise, né? Então, eu não acho que a gente tem uma unanimidade aqui. Eu acho que cada um vai pensar do seu jeito. E, obviamente, aqui a gente vê que basicamente todo mundo tem uma opinião, né? Então, quando a gente olha para o conceito geral, né, de análise, a gente vai ter sempre um modelo onde esse modelo pode ser questionável ou não. A gente tem um modelo onde cada situação pode ter os dados ou não. Mas, olhando para o lado final, vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou, como a gente viu. Então, ChatGPT, Lechat, Qwen e o Gronk, colocando aí Gonzalez, Kelce, Gronk, 1, 2 e 3. Gemini, Grok e Claude, Grok, Kelce, Gonzalez. E o DeepSeek, o único que colocou aqui Travis Kelce como maior tie-end aí, pelo que eles ranquearam aqui, né? Pelo que a gente colocou no nosso prompt ali. Então, é isso. Acho que a gente pode entrar em várias discussões. Eu vou dar minha opinião, né? Não vou ficar só olhando ali o que a gente fala da inteligência artificial. Eu acho que o maior tie-end dentre desses três ainda é Tony Gonzalez. Por conta de tudo que ele fez na profissão, por tudo que. Como ele foi um cara que fez uma disrupção muito grande, né, de tudo que ele fez, dentro do contexto que ele fez, da forma com que ele fez. Né, então, ele foi um cara muito dominante, né, foi um cara que também trouxe uma esperança para a franquia como um todo, né, para o Chiefs. Mas eu olho para ele e falo, cara, putz, ele é um cara incrível. E como eu falei ali no começo, né, eu acho que ele não é o maior tie-end da história do Chiefs. Eu acho que o maior tie-end da história do Chiefs chama-se Travis Kelce. E eu acho o Travis Kelce não o maior tie-end da história
geral, mas ele é um cara que ele transformou o jogo também. Quando a gente fala do Tony Gonzalez, o Tony Gonzalez foi um cara que mudou a posição no sentido de um cara ser bloqueador por um cara ser recebedor. O Kelsey mudou o conceito desse cara ser um cara de recebedor para quase ser um wide receiver. Né? A diferença de você olhar o Travis Kelce do Tony Gonzalez, principalmente para quem gosta, é que essas jardas do Tony Gonzalez, elas sempre foram jardas que você acha ele no meio do campo, né? Quebra, como a gente viu aqui, o Kelsey é o tight com maior quantidade de quebras, né, de tackles ali e receber de jardas avançadas após o primeiro contato. O Tony Gonzalez não tem isso. O Tony Gonzalez ele se estabeleceu como um cara que passava a linha para receber. E quantas vezes a gente não viu o Travis Kelce 10, 15, 20 jardas na linha de scrimmage, não só no meio do campo, mas correndo pelas extremidades. Né? Principalmente ali no começo da carreira dele, ficava difícil até saber se ele era um tight end ou um wide receiver. E ele tem um corpo muito grande. Então era muito mais fácil, por exemplo, o Alex Smith, o próprio Mahomes agora, encontrar o Travis Kelce. Tanto para o Alex Smith quanto para o Travis Kelce, para o Patrick Mahomes, o Kelce sempre foi e sempre vai ser a bola de segurança. Porque é um cara que tem mãos fortes, tem poucos drops, né? Assim, óbvio, não tanto quanto o Tony Gonzalez. Se eu não me engano, o Tony Gonzalez tem 3 drops na carreira, que é um negócio assim absurdo, né? Mas para mim, obviamente, o Travis Kelce é o maior cara, né, do Chiefs, maior cara tight end do Chiefs. Né? Mas eu concordo, Tony Gonzalez é o maior tight end que eu vi, né, em termos de jogo. Aqui tem, como eu falei, tem caras muito bons que se eu parar para pensar, eu vou cometer algumas injustiças. Mas tem o Antonio Gates, cara, foi um cara de muito impacto. Hoje em dia a gente tem o Greg Olsen também, outro, né, cara que jogou muito tempo e que também é comentarista hoje. A gente vai ter, cara, muitos tie-ends, muito bons tie-ends, né? Essa geração nova de Brock Bowers, do tie-end do Cardinals, que eu não me engano agora, eu não lembrei, é o Bride, né? Um cara que também tem feito muita diferença. O cara novo do Colts, né? O jogador novo do Colts lá, o tie-end novo também, me fugiu o nome agora. Mas são caras que eles vêm nessa construção, tanto que, por isso que eles criaram, né? O Greg Olsen, o Travis Kelce e o George Kittle criaram a TIE University, né? Que é a TU, TIE End University. Inclusive eles têm o Instagram deles lá, TIE End University, eles sempre falam, faz campings aí com os TIE Ends, né? Porque eles são muito unidos, tem o TIE End Day, né? Eles são os caras performáticos aí na história da NFL. O próprio Gronkowski, para mim, é um cara que vai ter sempre o seu espaço. Né? Ele é um gigante aí. Tem um ponto que acho que todo mundo fala muito do Gronkowski, ou não fala tanto quanto deveria, muito por conta do Brady, né? E aí tem gente que gosta do Brady, tem gente que não gosta do Brady, né? Então ele às vezes vive sobre a luz do Brady. Inclusive agora na Fox tá um negócio meio esquisito ali. Mas quando a gente olha o Kelsey ele tem um tamanho tão grande quanto o Mahomes, né? O Mahomes esportivamente, com todas as questões ali, putz, é um cara incrível. Mas o Kelsey é um ser midiático, né? Ele hoje é noivo da maior cantora atual do momento do mundo, né? É um cara que já fez filme, já fez série, já fez programa só dele, já apareceu em trocentos comerciais. Então isso mostra a grandiosidade desse cara, né? Então é um cara que é over o esporte, é over a NFL. Então, para mim, na minha lista, né, eu continuaria colocando como tie-end, né, pro esporte, só o esporte, Tony Gonzalez, Travis Kelce e Rob Gronkowski. Agora, se eu colocasse
Cara, todo o impacto que esses caras tiveram, midiático, esportivo e etc., pra mim é Travis Kelce, Rob Gronkowski e Tony Gonzalez, senhor Antônio, em terceiro. Não vejo tanto impacto do Tony quanto desses outros dois. Então, mesmo que a gente faça qualquer perspectiva, esses três caras vão estar elencados em três, então é uma polêmica vazia, né? É tentar descobrir quem é o melhor em cada momento, mas, como eu falo, pra gente é importante ter dois tie-ends que mudaram essa história jogando no Chiefs e a gente tem que ficar feliz por isso. Beleza? Se você gostou, cara, compartilha esse vídeo. Deu trabalho de fazer todas essas pesquisas aqui, montar todos os promptzinhos aqui. E compartilha, cara. É legal. E a gente se vê por aí. Aliás, a gente se vê segunda-feira, cara. Não esquece que a gente tem o jogo contra o Commanders e a gente vai estar aqui conversando a partida toda, narrando e comentando e fazendo bonito aqui pra gente poder tirar mais essa vitória, beleza? Sei. How about those Chiefs, Daniel? E é isso. Travis Kelce. Um abraço. Tchau.